que é constelação familiar para você. Constelação familiar para mim hoje. Eu posso dizer que hoje eu olho para esse movimento da constelação familiar, eu reconheço a grandeza desse movimento e eu honro muito, porque eu sempre busquei, sempre na minha vida busquei alternativas que fossem fora do comum, assim, fora do padrão, para compreensão do que eu sou. Sempre tive essa premissa de que nós somos, seres humanos, isso não é pouco, isso é bastante. E o que a gente ainda pode saber sobre a gente que a gente não sabe. Então, assim, para mim, isso de ser humano e apenas isso nunca fechou. Então, eu sempre busquei muita coisa. E a constelação familiar foi uma ferramenta, e aqui eu coloco como ferramenta, né? Ela é uma postura de vida. E é uma postura, assim, que quando a gente aprende ela, muita coisa dissolve na vida da gente. Muita coisa. Muita dor, muita incompreensão, muito julgamento se dissolve, porque ela realmente é uma postura muito amorosa, né? Mas o amor de amor real, sabe? Não esse amor fantasioso que a gente vê na televisão, ou romantizado, né? É o amor mesmo, o amor que constrói, é o amor que projeta, é o amor que amplifica. E para mim, hoje, a constelação familiar ela é importantíssima. E não só para mim ou para minha vida, mas para todo mundo. Por quê? Porque a constelação familiar ela vai atuar bem onde é mais potente para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que é a família, que é o seio familiar, que é o que a gente traz da família. Estejamos nós com os nossos pais vivos, com os nossos irmãos vivos, ou que a gente tenha sido adotado, não importa, porque isso é questão biológica também. Nós trazemos dentro do nosso corpo todo o acesso à informação dessas pessoas que fazem parte desse grupo da família, e de forma, e aqui eu trago inconsciente, a gente atua, a gente vive coisas que aconteceram nessa família, questões que sei lá, uma avó, de repente, lá atrás vivenciou, e que a gente vive como se fosse algo nosso, né? Um trauma, uma dor, porque dentro desse grupo existe uma força, né? Um conjunto que chama campo mórfico, e esse campo mórfico ele não tem tempo e espaço. Então, quando a gente é a frequência da nossa família. Essa questão da frequência eu até quero falar mais tarde, mas a gente é a frequência da nossa família. Então, o que acontece com um, acontece com todos. Realmente com todos. Por isso que a gente tem uma lealdade tão forte, uma lealdade tão potente e tão grande, assim. Mesmo sem compreender. Ou seja, mesmo sem estar com isso na consciência. Então, pode ter acontecido coisas lá com os nossos bisavós, por exemplo, questões emocionais que não foram digeridas por questão da vida mesmo, sabe, do dia a dia. E porque a densidade antes, ela era outra, que é diferente da densidade que a gente tem agora, que é uma densidade mais rápida, mais fluídica, né? E a gente tem essa opção, inclusive, com as tecnologias, né, de ter mais compreensão, ter mais sapiência, né, sobre as coisas. Então, a constelação para mim é muito importante, sabe? Para a questão da gente, para a questão da família, para a gente limpar tudo isso, para a gente curar todas essas dores, essas feridas, porque nós viemos dos nossos pais biológicos e eles não precisam de nós, mas nós precisamos dele. Nós precisamos deles e é para sobreviver mesmo, é para viver, porque eles são os nossos receptáculos. Então toda essa energia de vida vem através deles. Gostemos ou não gostemos, né? E então, e para a questão planetária também, né? Porque
uma pessoa que vai curando as suas dores, ela vai vibrando diferente. Sucessivamente, ela vai aumentando essa vibração do planeta.